Boa noite, sou Jocinalva Peneluc, graduanda do curso de Educação Física na Faculdade Uniaselv. Vou fazer uma entrevista sobre o atletismo com o professor Danilo Peneluc, especificamente referente às provas de corridas. E irei fazer algumas perguntas para que ele possa estar esclarecendo para todos nós algumas atitudes, algumas modos que a gente tem que fazer antes da corrida ou para melhorar, e, no modo geral. Boa noite, Josi. Boa noite a todos que estarão assistindo. Então, vai ser um prazer dialogar com vocês, falar um pouco sobre corrida, né, que está tão presente no cotidiano, se tornou um esporte que mobilizou não só atletas de alto rendimento, mas também praticantes, né, no contexto do lazer e da saúde. Mas Com vamos lá, fica à certeza. vontade. Pronto. Vamos iniciar? Posso começar a primeira pergunta? Pode sim. Pronto. Quais são os principais benefícios físicos da corrida de atletismo para os praticantes? Bom, os principais benefícios vai depender do objetivo, de que praticante a gente está falando. Se a gente está falando de atleta de alto rendimento, vai falar de performance. E performance, o objetivo é alcançar o menor tempo possível na prova que ele esteja envolvido. Então, sendo bem direto sobre esse contexto, provas de alto rendimento, elas não trazem benefícios para a saúde, a grosso modo, porque exige do atleta um desgaste muito intenso. O objetivo dele ali é alcançar o rendimento. Então, com o tempo, a lesão ela vai aparecer, assim também Sim, como as adaptações fisiológicas que vão ser benéficas durante um período. Mas já o praticante, na dinâmica do lazer, ele vai ter uma melhora cardiorrespiratória muito significativa, que aí a gente está falando sobre a saúde no contexto geral, né? Falando de forma popular, a saúde do coração, vai ter uma adaptação fisiológica que vai garantir uma melhor qualidade de vida. Quando nós pensamos em questão muscular, também a gente vai ter adaptação aí, a gente vai ter ganho de força, ganho de resistência, que vai garantir também uma funcionalidade por um longo período. Se esse praticante ele for um praticante assíduo, que passe boa parte da sua vida em atividade, ele vai ter aí uma perda de funcionalidade mais reduzida. Porque a grande questão é, cada vez que a gente envelhece mais, a gente vai perdendo mobilidade, a gente vai perdendo força, massa muscular, e com isso a gente começa a perder a nossa funcionalidade para as coisas do dia a dia, como subir uma escada, sentar, vestir um casaco, cortar a unha do pé. A gente consegue perceber isso muito presente em idosos, que já têm uma perda muito avançada, né? E a garantia de manutenção faz com que você tenha essa perda mais devagar, vamos dizer assim, né? sim. Porque a partir do momento que está praticando, apesar de que, como você já explicou, a corrida, como é que funciona, né? Que pode ter algumas lesões a depender, apesar disso, mas está se praticando o esporte. Então, a tendência é que chegue, a uma idade com mais fortalecimento do que uma pessoa que não está fazendo nenhum tipo de exercício. Desde que essa corrida ela esteja associada, né? Isso. Porque não é só correr, é preciso ter um Sim, treinamento de força associado, ter todo um conjunto de treinamentos que vai garantir, né, essa corrida como um produto final, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue pensando em exercício de uma forma mais ampla, né? Mas a corrida ela vai garantir muito isso, né? Perda de sim. gordura também. É porque tudo é um conjunto, né? Não é só a corrida. Você tem que fazer. O exercício de força é muito importante para que você consiga fazer a corrida. É tudo junto, é a dieta, é tudo junto, para que você consiga, chegar lá ao seu objetivo. Sim. Certo.
Obrigada pelo esclarecimento, foi perfeito. A gente pode passar para a próxima pergunta? Sim. Quais os erros mais comuns cometidos por corredores e como evitá-los durante o treinamento? Bom, os mais comuns é a pessoa, né, o corredor, o atleta ali, praticante de final de semana, o iniciante, queimar etapas, né? É preciso você ter um processo de evolução gradual. Então, você precisa primeiro, aprender a correr. Parece algo simples, né? Parece que correr é uma sequência de andar. Só que a corrida, ela precisa de uma dinâmica de exercícios coordenativos, né? A gente tem vários tipos de exercícios aí, skip alto, skip baixo, coordenativos de mão e braço, porque tem um grau de inclinação que o corpo deve ter. Então, se você observar na rua, vocês que estão no processo de graduação já começam a ter esse olhar mais clínico sobre as coisas. Vocês podem ver pessoas com vários erros de mecânica de corrida, seja na pouca elevação do calcanhar, na pouca elevação do joelho também, coordenação de braço. Então, tudo isso parece pouco, mas isso com o tempo vai fazendo com que você tenha tanto perda de rendimento quanto possíveis lesões, né, por desequilíbrio muscular, por desequilíbrio na coordenação. Então, o principal erro é não se preocupar com a lapidação. E a lapidação, ela parte desse início mais cuidadoso que praticamente ninguém faz, né? E existe um grande problema em relação a isso, que é o vício. Então, a gente, na infância, e aí eu faço um paralelo com a educação física escolar, se a pessoa teve uma experiência corporal que favoreceu a ela ter um repertório maior de movimento, vai fazer com que ela consiga pegar esse detalhe, né, esse detalhe fino, mais rapidamente. Ou se ela tiver a sorte de ter tido também um professor que se preocupou em um momento da aula sobre atletismo, falar sobre isso, treinar um pouco sobre isso, vai favorecer. Mas a grande maioria das pessoas não vivenciou isso, seja na questão escolar ou seja na vida mesmo, e começa a correr de qualquer jeito. Então, o grande erro está aí, né? E aí vai depender do olhar do treinador, do personal, do técnico que esteja ali presente para poder tentar tirar esse vício, né? Que existe nos movimentos coordenativos. Sim. Inclusive, eu fiz um trabalho justamente sobre esses exercícios, skip alto, skip baixo. Foram 5 exercícios que a gente fez justamente mostrando como é que, para que serve cada um na hora da corrida. Foi exatamente o que você acabou de explicar aí, né? Que não é tão É, simples você sair correndo. Existe toda uma técnica, toda uma metodologia para que consiga fazer com excelência, para que não tenha nenhuma lesão o mais rápido possível. a fase de aterrissagem, a pisada, né? Porque tem gente que tem pisada Sim, pronada, supinada, sim, neutra. E aí a gente recorre para um outro problema, que é o tipo de sapato que é utilizado. Então, o investimento para uma pessoa que quer correr, ele é extremamente necessário. Não dá para pegar qualquer tênis e correr. Então, você precisa sim, identificar qual é o tipo da sua pisada, para a partir daí você pegar um tênis apropriado que vai fazer com que você corra com maior estabilização. Porque a depender do seu tipo de pisada, você gera uma sobrecarga na sua articulação, a gente vai ter sobrecarga no joelho, que vai chegar à coluna, ao quadril, e você não vai perceber isso logo, só vai perceber depois de um período muito longo e é onde a lesão chega. E aí é uma reação em cadeia. Ela vai sim, atingir tornozelo, joelho, quadril, coluna, muitas vezes por causa disso. É um sim, investimento de, talvez, a depender do preço dos tênis estão muito variados, né? Mas o investimento que pode parecer alto, mas o investimento depois para cuidar, reabilitar da lesão, ele é muito maior. Então vale a pena investir claro. É, em com acessórios. certeza, com certeza vale a pena. Vamos passar para a próxima pergunta. Excelente esclarecimento.
Muito bom, até para mim mesmo, está sendo ótimo. É, como a alimentação e a hidratação influenciam o desempenho de um corredor de atletismo? Bom, aí é extremamente essencial, né? Porque na hidratação ela faz parte de toda a estruturação fisiológica do nosso corpo, né? Os transportes de nutrientes, a alimentação é a fonte principal de energia que a gente tem. Então, a depender do tipo de corrida que você esteja envolvido, você tem um gasto calórico muito grande. E aí há Sim, casos de treinadores de maratona, né, que são 42 quilômetros, ou outra maratona, que é necessário que você tenha uma preparação, às vezes que no pré-treino mesmo, ali, pré-competição na realidade, tenha um consumo calórico grande de um carboidrato, né, com alta densidade também, que não dê o pico glicêmico, mas que tenha uma quantidade ali estruturada para que ele tenha esse subsídio, né, esse substrato energético para a corrida, para não chegar no overtraining, né? Que é um momento que, se você não fizer toda a preparação de treinamento e alimentação coerente no seu microciclo e no macrociclo de treinamento, você não vai conseguir terminar a prova, principalmente provas de longa distância. Então, é preciso que aí haja uma periodização correta, e aí essa periodização ela vai desde o micro, né, que vai as periodizações semanais, o meso, que são as mensais, e o macro, que até a gente vai pensar muito maior para o período competitivo. Então, o treinador, né, por isso que é importante que isso seja feito por um profissional. Às vezes as pessoas se colocam como técnicos de corrida porque correm e tal, já estou participando de provas, aprende sem, às vezes, o conhecimento técnico, mas essa ideia de periodização, ela é extremamente essencial, porque ela vai estar relacionada a o treinamento muscular, mas também a alimentação. Aí é um ponto importante para a gente também não ultrapassar o nosso local e a nossa função. É importante estar sim. associado ao nutricionista aí para que ele traga o domínio da área dele. A gente, claro, a gente estuda sobre, a gente tem ideias, mas a gente não pode invadir a função do outro, né? Então, a associação com o nutricionista, que vai ser o especialista da área, vai trabalhar de forma muito coerente para que o atleta ou o praticante consiga cumprir a sua prova, né? De uma forma com a maior excelência possível. Sim, com certeza. Aí, nesse caso, realmente precisa ter esse acompanhamento para que consiga ter como excelência, praticar o esporte com excelência, fazer as coisas certinhas para que não venha a ocorrer nada de errado durante o período da prova. Sim. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a importância do aquecimento e alongamento antes e após uma corrida? Você pode compartilhar uma rotina eficiente? Pronto, olha, é importante que, essencialmente, o aquecimento ele tem uma importância muito significativa, porque você vai ter ali durante o aquecimento uma maior expansão, né, muscular, porque quando nós estamos com o corpo frio, a gente tem um encurtamento maior. Mas Sim. associado ao aquecimento, é necessário que a pessoa também faça treino de mobilidade constante, né? E aí vai mobilidade de tornozelo, quadril, tronco, que esse treinamento de mobilidade ele vai fazer com que você também não sobrecarregue a sua estrutura óssea e muscular. Então, há uma necessidade constante de você trabalhar a mobilidade no seu cotidiano de treinamento, mas pré-prova, principalmente o aquecimento, ele é muito mais essencial, né, para que você comece uma prova bem preparado. Com certeza, e principalmente para evitar algumas lesões que possam vir a acontecer, como a canelite. As pessoas, para quem correm, né? Para quem faz a corrida, é essencial que faça esse aquecimento antes, porque futuramente pode acontecer se não estiver fazendo o aquecimento como deve ser feito. E não é uma questão de 1 minuto, como tem pessoas que fazem 1 minutinho, 30 segundos aqui e estou pronto. Não, é 15 minutos. Você tem que parar, ter o tempo para fazer fazer o alongamento, a mobilidade, seja lá
seja lá qual uma das duas que tenha que fazer para poder estar preparado para exercer aquele exercício com excelência sem ter nenhuma é, lesão, não é Eu isso? costumo fazer uma analogia em relação a isso quando a gente pensa em uma ferramenta, né? Quando você começa a fazer um aquecimento, você começa a fazer com que seu corpo compreenda que ele vai sair de um estado de repouso para um estado mais dinâmico e há uma liberação maior de líquido sinovial aí, que vai hidratar aquelas articulações. Então, se Verdade. você não faz isso, é a mesma coisa de você usar uma ferramenta sem lubrificação. A tendência dela é ter pouca eficiência e com o tempo quebrar. No nosso E caso, é o desgaste articular que ele começa a vir, né? Então, se a pessoa não aquece, a tendência de desgaste é grande e perda de eficiência também. com certeza. Vamos para a próxima. Como o treinamento de força pode ajudar corredores de atletismo e a melhorar seu desempenho e prevenir lesões? Tá, treinamento de força, ele é essencial, né? Não só o de força. Então, é como a gente estava falando sobre as periodizações, a gente vai ter o Sim, treinamento de resistência, o treinamento de também não necessariamente de hipertrofia, mas o de mobilidade, flexibilidade e de força também, para que você prepare a sua estrutura para a sobrecarga que vai existir. E aí vai depender também do tipo de prova que você está envolvido. Se você está envolvida você é um atleta de 100 metros rasos, é uma prova de muita potência, né? Bastante força e bastante velocidade. A gente consegue sim, perceber isso pela estrutura física dos atletas, né? Eles são muito musculosos e fortes. Quando você isso, vai para um atleta de fundo ou meio fundo, que são, a gente pegando atletas de fundo aí, são atletas que correm a partir de 5 quilômetros até a meia maratona, maratona, ultra, você percebe que eles são mais esguios, né? Então há uma predominância ali de resistência. Então o sim, professor, né? Vai ter que ter um olhar também para o seu atleta, para o seu aluno ali, o seu cliente, se for falar no contexto de personal, qual o objetivo dele, qual prova ele quer competir. Eu tenho um caso de um aluno nos Jogos Escolares nesse ano que ele foi participar de uma prova de 400 metros, que é uma prova de velocidade. Não, corrijo, foi 400 metros, não, foi 1.500 metros, uma prova de meio fundo. E ele corre em um ritmo cotidiano, né? Um ritmo que é um pouco de fraco para o tipo de prova. E ele tem uma característica fisiológica mais preparada para corrida de velocidade. Quando ele participou do revezamento 4 por 100, ele foi muito mais efetivo. E aí ele ficou impactado porque ele quase, quando ele correu os 1.500, o outro aluno, o outro atleta que correu com ele é preparado para esse tipo de corrida. Então ele quase deu uma volta nele, né? Até a finalização da prova. Foi quando eu conversei. Você tem que determinar qual o tipo de prova que você quer correr. Você não pode ser um atleta de 100 metros rasos e um atleta de maratona. Então, sim. o treino de força ele vai ser essencial e principalmente o tipo de prova que você vai estar envolvido para o treinamento ele estar adequado, né? Para a prioridade ali que vai estar envolvida. Com certeza. Tem que ser desse jeito, porque senão não consegue chegar lá no objetivo, né? Não consegue ter a resistência devida que deveria ter. Então, o exercício de força é essencial. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as diferenças no treinamento para corredores de 5 km, 10 km e maratona? Eu acabei respondendo, né, na última, Foi antecipando a isso que eu ia falar aqui contextualização. agora, que você já falou até um pouco sobre isso aí no anterior, né? Foi, exatamente. Então, é basicamente o que eu falei anteriormente, é você entender qual é o seu tipo de prova para você enfatizar. Então, só para complementar o que eu estava falando anteriormente, existe também, você sempre vai trabalhar tudo. Se você está fazendo um Sim, treinamento de força, você prioritariamente vai trabalhar força, mas você vai trabalhar um grau de resistência, um grau de mobilidade, um grau de hipertrofia também vai estar ali envolvido, tá? É,
E aí essas prioridades elas vão mudando a partir do tipo de prova envolvida. Então, quando você está numa prova de resistência, você prioritariamente tem um perfil de treinamento mais de resistência, mas você necessita ter força, você necessita Sim, ter todas as outras capacidades físicas envolvidas para aquilo ali. Então, o tipo de prova ele vai determinar o seu tipo de treinamento e o tipo de alimentação, o tipo de nutrição adequada, porque são essencialmente muito diferentes, né? O atleta de 100 metros rasos a gente chama de uma prova anaeróbica, né? Ele não chega a utilizar o oxigênio consumido na respiração, né? Então ele usa a reserva energética que tem ali a nível celular, né? E quando a gente fala sobre isso, até a nível escolar também, os alunos eles ficam surpreendidos, né? Porque como é que ele não utiliza, ele não respira, né? Entre aspas. E não dá tempo sim, do oxigênio chegar, o ciclo de Krebs, tal, até gerar ATP. Então, é uma prova anaeróbica. Então, a gente precisa de uma outra característica. Então, basicamente é isso, é muita especificidade. Por isso que o profissional ele precisa se preparar bastante, porque não é feijão com arroz. E aí é aquele olhar, né, das pessoas leigas frente à nossa área. As pessoas acham que é besteira, que é chegar, que é muito do que se foi construído no passado, mas não entende sim. toda a estrutura científica que está por trás daquilo ali. Com certeza. Quanto é importante tudo aquilo que está ali por trás daquilo ali. O quanto que é lindo e magnífico quando você passa a estudar, né, o que significa tal coisa para chegar até ali. É lindo, é perfeito. Então não é tão simples. Quando a gente está dentro, começa a estar dentro da área, você começa a observar muita coisa diferente do que Sim. você via antes, entendeu? É muito importante. Vamos para a próxima pergunta. Você acredita que o descanso e a recuperação são tão importantes quanto o treinamento físico para corredores? Como planejar isso? Você repete a pergunta para mim, que eu estava de olho no tempo, que só tem 4 minutos para finalizar a gravação, viu? Você acredita que o descanso e a recuperação são tão importantes quanto o treinamento físico para corredores? Como planejar isso? Ah, com certeza. O momento do descanso é o momento onde você tem todos os ganhos, né? Quando a gente está falando a nível de treinamento. E aí você vai ter o ciclo circadiano ali naquele processo de reestruturação hormonal, fisiológica, também de restituição das nossas fibras musculares. Então, o Sim, descanso ele faz parte da periodização do treinamento. Quando eu falei de periodização ali de micro, meso e macro, o descanso ele está dentro disso aí, ele é extremamente necessário, porque senão você vai chegar naquele termo que eu falei do overtraining. Você vai chegar a o overtraining é vamos dizer assim, uma fadiga total que você não consegue mais render, né? E você vai lesionar, aumenta o nível de lactato, e precisa ter esse descanso. É como os atletas de futebol também. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue medir o nível de lactato que está ali. Então, a fisiologia, ela diz ao treinador que, ó, segura esse atleta aqui, não leva para o jogo, ou não corre, vamos trazer para a corrida, porque senão ele vai lesionar. E realmente lesiona. Por isso que a tecnologia ela vem muito ajudar também nesse sentido. e como planejar esse descanso? Aí o planejamento ele vai ocorrer dentro da programação do treinamento, entre a quantidade de corridas, intervalando, né, entre momentos de corrida, e aí o professor vai progredindo de acordo à evolução também, ou regredindo quando está mais próximo do período competitivo. Com certeza. E o corpo necessita, né, tanto dessa recuperação como desse descanso, até para chegar ao seu objetivo, porque senão E, não consegue. Pronto, Danilo, muito obrigada. Encerrando por aqui nossas perguntas, eu falo pelo minha equipe, por mim e pelos meus colegas, como não podemos fazer entrevista pessoalmente, então estou falando por eles, agradecendo por você estar nos concedendo essa entrevista, o seu tempo para estar nos explicando sobre essas perguntas. Eu só tenho a agradecer muito por isso. ok, eu agradeço também a oportunidade, desejo sucesso a vocês durante a formação.
e que façam a diferença, né, quando vocês estiverem graduados aí para fortalecer a nossa área. Um abraço a Muito todos e boa noite. Tchau, tchau. obrigada. Boa noite.